E uma das coisas que a gente fala é como nos livrar das dívidas. A primeira coisa é correr das dívidas. Sabe por quê? Porque quem pede emprestado se torna escravo daquele que empresta. Isso é bíblico. Provérbios 22, 7. Então, a primeira coisa, você corra da dívida. Segunda, você tem que saber investir. Saiba como investir, o tanto que investir, como investir. A terceira coisa é saber economizar. A gente precisa aprender a economizar, saber o quanto que guarda. E saber, por último, que todas as coisas são de Deus. Ou seja, o dinheiro que nós estamos administrando, é a mordomia, os bens, né? não é nosso. Ele é de Deus. Ele é de Deus. Então, uma das coisas que a gente precisa deixar de lado é o analfabetismo financeiro. É nós irmos aprender. Muita gente vai à escola para aprender a escrever, para aprender outra língua, para aprender isso e aquilo. Por que não vai a algum curso, a alguma escola para aprender a administrar o seu dinheiro? Né? Então, administração financeira. Tem muita gente apanhando da televisão. A televisão está... coisas práticas como deixa o seu cartão bem longe da televisão, é uma das melhores que tem. Porque toda hora que ele oferece lá na televisão... As pessoas compram muito pela internet. Exatamente. Deixa o seu cartão longe do computador. Você está falando televisão, internet, essas coisas. Depende do momento de dívida. Tem que cortar. Sim. Porque as pessoas às vezes começam a cortar tudo, não cortam a net. Então. E às vezes a pessoa ali... Olha, sabe uma coisa que eu aprendi com a net? Não quer baixar o seu padrão de vida... E a net, assim... Esse é um outro problema. A pessoa quer ter um padrão que ela não pode ter, né? Fica não é que ela ganha pouco, ela vive além do que ela ganha. Exatamente. Diz que o dinheiro acaba e o mês continua, né? Mas, e aí reduzir, como o pastor começou a falar... Cortar a despesa. Em água, luz, eu anotei aqui, água, luz, telefone. Você pode reduzir em tudo isso. Se você olhar, você deixa um aparelho ligado noite e dia lá naquele stand-by, às vezes sem necessidade. Você deixa o computador ligado o tempo todo. Quem pode, quem tem dinheiro para pagar, que faça isso. Mas se você está com um aperto financeiro, você acabou de desliga. E nem se tivesse, não há razão por que a gente desperdiçar. Até mesmo quem tem dinheiro não deve desperdiçar. Porque nas nossas vidas temos vacas magras e vacas Você quer ver outra coisa? Comer fora. Você pode, você não vai ficar o resto da vida assim, mas pelo menos por algum tempo você vai fazer isso. Você sabe que você não pode andar de carro. Um estudo agora há pouco tempo, dizendo que comer fora tem se tornado mais barato do que comer em casa. Por conta do desperdício, por conta do preço alto de algumas, da cesta básica. Só que, aí chamaram a atenção pelo seguinte, depende do que você chama de comer fora. Exato. Não é o almoço. Aonde você vai comer O negócio é ficar jantando fora toda noite. Aí. O negócio é você comer fora para satisfazer a sua necessidade física. Outra é para você satisfazer a sua necessidade de status social. Isso te leva para o buraco. Olha, sobre carro, por exemplo, cortar o carro, né? Então, se a pessoa não pode, ele passa a andar de ônibus. Eu tinha um carro, não vou citar o nome dele aqui não, para não constranger. Às vezes a pessoa tem desse mesmo carro e vai achar que... Ou a fábrica também, mas... Era um Mercedes, ano 2010, não era 2011. Carro, você não compra ele, irmão. Não, eu sei qual é a história. Não, vou te falar a marca dele, usado. Né? Usado, marca usado. Então era aquele seguinte, que uma porta não abria e a outra não fechava. Né? Mas isso é defeito de fábrica, não? Não é defeito de fábrica. Mas... defeito de motorista. Deixa o homem contar a história, gente. E a porta que não abria era exatamente no motorista. Então tinha que entrar pelo lado do passageiro. Isso era igual aquele filme Os Gatões, que entra pelo... E ele tinha o tal do distribuidor dele que não podia ver água. Chovesse 147, né? Acabei falando. Não mas eles também tem poucos no mercado hoje em dia. Não, ninguém compra isso mais não. Chovesse ele não andava, porque parece que o tal do distribuidor dele ficava exposto, molhava. Passando perto de uma oficina mecânica, eu já tinha que ir torcendo o volante, que ele queria entrar lá. Mas aí um dia eu peguei o jornal, o balcão, e estou lendo. Falei, quanto vale o meu carro? O único bem que eu tinha, eu estava endividado, estava todo complicado. Aí eu li lá assim, um camarada botou assim, troca-se Fiat 147 por Vale Transporte. Falei, meu Deus do céu, meu carro não está valendo nada. Aí, Vale Transporte? Aí eu comecei a meditar, pensei assim, esse camarada está certo. Se eu vender o meu carro, eu vou andar de ônibus sem problema, não vai ter mecânico, não vou empurrar carro. E fiz isso, eu tinha uma dívida com um camarada. Falei assim, eu vou entregar esse carro para pagar essa dívida, mas eu não vou lá não, que ele vai querer me bater se eu chegar lá com esse carro. Assim. Aí pedi um primo para ir lá, um rapaz, gente muito boa, ele foi lá e foi difícil para o camarada pegar o carro.
Mas em você foi troca honesto, da dívida. você foi honesto, falou, tem uma dívida entreguei, e eu só tenho passei a isso. andar a pé, passei a andar de ônibus. Então não é nada demais você fazer isso durante algum tempo. E eu era acostumado com o carro já há muito tempo, entendeu? E sabe o que é isso? É o seguinte, quando você poupa em comida, gasolina, internet, telefone e tudo mais, você vai ver que o que te mata não são as grandes dívidas. Não. São O as que pequenas. mata são as pequenas. Então, um conselho que a gente dá, sobretudo para a pessoa, é se analisar. Pega um bloquinho, fique com ele em mãos e anote 3 meses, pelo menos, dos seus gastos, entrada e saída. Os gastos pequenos. E vai fazendo uma análise, analisa tudo. Você vai ver, puxa vida, eu gastei, no meu aluguel, eu gastei R$1.000. Eu gastei R$1.000 aqui só com bobagem. Um punhado de bobagemzinha, eu gastei mesmo que eu paguei o aluguel, um punhado de bobagem. É uma gasolininha ali, um almocinho ali, um negócio que eu não precisava ali, um sapato que eu não precisava, uma meia que eu não precisava, uma saída que eu não precisava. Quer dizer, o cara vê que você gasta a mesma coisa do grande, com coisinha Não, e se a gente observar, os então, menores gastos da gente são os gastos com alimentação. Então, Você gasta mais com roupa, com calçado, com porque vem almoçar em shopping, geralmente você vai almoçar em shopping, você nunca sai só com o almoço. Sempre tem alguma situação. E você sabe que comida é uma das coisas que, por exemplo, todo mundo sabe, o refrigerante com comida é péssimo. Qualquer bebida com comida é ruim. Ainda mais refrigerante, que é péssimo também para a saúde. Então, se você cortar o refrigerante do seu almoço, já tem 40%. 40%. Então, 40% então eu tô do valor lucrando, porque já da há sua muito comida tempo que eu não é bebo só nada refrigerante. com uma refeição. Corta Refrigerante é ele. sempre caro. Raramente eu bebo alguma Eles vendem coisa. o alimento mais barato, mas eles ganham muito na bebida. Então, Pois é, se você só não não tomar tomar, bebida, eu queria aproveitar o que ele comentou, porque até tirou as palavras da minha boca. Uma realidade é o seguinte, é má administração muitas vezes do dinheiro. Então, se realmente a pessoa começa a organizar, você quer ver uma coisa comum? Quantas pessoas não escrevem no canhoto o valor do cheque? Absurdo, né? Então ele não sabe quanto que ele gastou. Aí, de repente, a conta vai estourando. Então, se realmente a pessoa abre, faz uma planilhazinha, seja de papel ou então manual, uma planilha, cadernetinha, alguma e ele coisa, escreve uma folha. todo mês o que ele está gastando, primeiro ele vai começar a ter consciência que do dia 1º ao dia 10 são as contas disso ou daquilo que ele paga. Água, luz, telefone, o condomínio, ele já sabe. Do dia 10 ao dia 20, ele já sabe também a mensalidade da escola, mensalidade disso, daquilo. No final do mês, ele sabe que é o cartão de crédito ou isso, aquilo. E ele começa a descobrir o seguinte, marca nas suas despesas o que é necessidade e o que é simplesmente um supérfluo ou desejo. Um exemplo, se a pessoa realmente tem telefone celular, se ele simplesmente falar, olha, a partir desse mês aqui eu vou trocar minha linha durante 6 meses para pré-pago, o que for, porque é o limite, o que eu tenho é esse. Sair para jantar, não vai sair para jantar. Vai almoçar fora, não pede um refrigerante. A TV a cabo, pode sair do programa que tem 500 canais para o que tem 480? Tem tantas formas para você diminuir as suas despesas de pouco em pouco, mas você só enxerga isso no papel. Sabe o que é uma coisa boa? Não tem Você jeito, só você enxerga sabe. no papel. Veja o que é supérfluo e veja o que é realmente necessário. Você consegue Ponha cortar. no seu orçamento também a poupança. Você tem que ter brasileiro dinheiro. Se não você é perdeu, se você perder seu emprego, você tem que viver de 3 a 6 meses. Hoje eu estou aqui para fazer graça. Um parente meu estava passando necessidade, mas precisando de cesta básica. Uma irmã dele foi lá visitar e falou assim, você precisa de fazer uma poupança, rapaz. O camarada estava precisando de cesta básica, ele vai fazer uma poupança, fica complicado. Realmente. E outra, ó, a gente Abre o percebe saco o seguinte, de arroz. Mas você sabe o que é bom, uma boa 50 prática? gramas Você de vai arroz. ao supermercado ou ao shopping, viu uma coisa que você gostou lá, você faz assim, volte para casa. Faça o que o mineiro faz, consulte o travesseiro. Será que convém eu comprar aquele rádio? Será que eu estou precisando daquele ferro elétrico mesmo? Será que... Sabe? Aí você dá um tempo. Aí passa a vontade, passa, você fica sem comprar. mas a gente tem percebido, na igreja, lidando com os irmãos, que eles cortam, a primeira coisa que corta é o dízimo. Não, eu estou endividado, posso dar o dízimo. Pagar a escola. Pagar a escola. Mas a academia não, continua pagando a academia. Academia, salão de beleza. E outra, hoje as pessoas, o Fernando está falando de celular, é comum hoje as pessoas terem 2, 3 celulares. É muito comum isso. Então, são princípios, às vezes, onde a pessoa ela não tem uma boa mordomia sobre o dinheiro. Acho que o primeiro e mais importante ponto
ela compreender que o dinheiro não é dela, no sentido assim, Deus a abençoa com aquela quantia. Ela devolve 10%, nós acreditamos no dízimo, somos dizimistas, acreditamos nisso, não é para pedir dinheiro, é mandamento bíblico. E ela passa a administrar aquilo que sobra para ela. Não é o que sobra, é o que está em mãos dela. Então, se ela faz uma má administração, ela está, não vamos dizer assim, acusar ninguém dizendo que está pecando, mas ela está errando. Então, ela está semeando para a sua própria ruína. Isso é importante a pessoa perceber. Ela não tem o direito, talvez, de comprar tudo que dá na cabeça dela. E nós estamos... E quando ele está agindo dessa forma, ele está desprezando o dízimo, está desprezando a organização e planejamento financeiro, ele também está ensinando isso para os filhos dele, que os filhos estão vendo. Formando pequenos consumistas, né, Tilano? Não, eles vão ser do mesmo jeito. Por isso que Provérbios 21, 5 fala assim, quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. São 4 passos. É quem planeja. Primeiro planeja. Primeiro planeja, depois trabalha. E não só trabalha simplesmente. É com dedicação, ele ficará rico. Então, para você sair do planejamento, do nada, para o planejamento e até ficar rico, você tem que fazer o trabalho com dedicação. E até mesmo isso, o trabalho de melhorar a sua vida financeira. É o trabalho de dedicação, de planejamento e dedicação. Entendeu? Quando a gente quer resolver um problema no carro, a gente leva no mecânico, não é assim? Quando a gente quer resolver um problema de saúde, a gente vai no médico. Então, quando a gente quer resolver um problema financeiro, vamos procurar as pessoas que sabem. Vamos procurar, vamos ler livros. Na igreja nós temos o Ministério Crau, tem alguns que escrevem, procura, esse é o meu maior recado para as pessoas. Procurem, porque aí o cara vai aprender. Não tenha vergonha de pedir aconselhamento para os outros sobre finanças, não? E talvez a primeira opção, a primeira decisão, coloque no papel tudo que você deve, porque às vezes as pessoas têm dívida e não sabem quanto deve. Você tem 5 cartões de crédito, seria aí o caso de quebrar 4? Ficar só com 1 ou quebra os 5? Rapaz, eu conheço a história de um amigo que tinha 13 empréstimos. Era um para pagar o outro, para pagar o outro, para pagar o outro. E aí, ele foi no curso e ele pegou a informação toda e eles combinaram, ele e a esposa. A esposa iria administrar. Isso é importante, a família participar. Ele cortou os cartões de crédito, jogou tudo fora os cartões de crédito, certo? Ficou com as dívidas para pagar. A esposa dele começou a administrar e a esposa começou a dar para ele, R$10 por semana para o marido. Eles combinaram. Então você vai me dar R$10 por semana, que era com isso que ele viveria, certo? E ela administrando o restante para pagar tudo na casa. E foi assim um ano. Quando deu no final do ano, ele a convidou para um jantar. E ele que ia pagar. Ele tinha dinheiro para pagar um jantar para a esposa no final do ano, que ele juntou durante o ano e aprendeu a administrar o dinheiro dele. Aí no final do ano, no início do outro ano, ele reassumiu novamente as contas dele, o dinheiro dele, para ele poder passou por uma dura necessidade. Então o cartão de crédito se você souber usar bem, é uma bênção. Senão ele vai te endividar mesmo. Então o grande lance é pagar e cortar o cartão. Paga e corta, joga fora. Falar em cortar, o nosso tempo que foi cortado. Vai cortar também, né? Porque tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Não, ficar em dinheiro. Para nós aqui, tempo... Não, ficar em dinheiro. Agora é essa vez de fazer piada. Bom, hoje o programa é bem humorado. E nós precisamos terminar, e é o seguinte, tome uma decisão radical na sua vida. Primeiro, não faça dívida desnecessária. Não compre o que você não pode para impressionar aquele que nem se importa com você. Segundo, quebre seus cartões de crédito. Se precisar de um para algumas questões e tal, ok, mas corte e viva bem. Viva com aquilo que você tem e com Deus te deu. Seja grato e alegre e aprenda a ser um bom mordomo. E na Igreja Batista da Lagoinha nós temos o curso CRAU, que pode te ensinar a viver uma vida financeira equilibrada. Provavelmente outras igrejas também têm, se você é de outra igreja, de outro estado, você procure algum lugar que eles oferecem até para membros de outras igrejas. Mais informações você pode até encontrar no lagoinha.com. Lá tem informação, tem algumas matérias, sempre nós publicamos na revista Atos Hoje algum texto relacionado ao dinheiro. Então, viva bem com o seu dinheiro, pague os impostos, porque Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, seja grato a isso, porque Ele tem te dado para pagar, e viva um ano abençoado. E até a próxima. Deus te abençoe.